Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. O programa Opinião em Debate desta noite deveria ser com o tema a difícil relação de juízes e advogados. Como nós tivemos um contratempo para a presença de juízes que foram convidados por força da sua tarefa profissional, nós tivemos que escolher um outro tema tão importante para os advogados quanto este que será posteriormente discutido, talvez, no último programa deste mês. E aí sim, com a presença de juízes e advogados, para discutir essa relação, que às vezes é uma relação de amor e ódio. Mas então o tema desta noite do Opinião em Debate vai ser como melhorar a eficiência da justiça, tanto para os advogados como para os clientes. É um tema muito importante e contamos para isso com a presença dos seguintes profissionais. A doutora Ana Paula Félix de Souza Carmo Gualberto, que é presidente da Comissão de Direito da Família e Sucessões. O doutor Fernando de Paula Gomes Ferreira, conselheiro federal da OAB. E o doutor Fabrício Antônio Almeida de Brito, que é presidente da Comissão de Acompanhamento Forense. Doutora Ana Paula, a minha filha se chama Alana Luna Nunes Cardoso Martins Ferreira. Ah, ela tá ganhando. Que é uma princesinha. E você aqui também com o nome de princesa, né? Só faltou... Ganhou de mim. Ganhou de você, mas o seu nome também é nome de princesa. É nome, né? Grande, tem, né? Todos os sobrenomes da família, nome né? Grande, é verdade. Isso é porque houve... quando a minha filha nasceu, todo mundo... Não, ela é linda, tem que ter o sobrenome de fulano. Tem que ter... Então, pô, o sobrenome de todo mundo. Pronto, né? Doutora Ana Paula, é possível melhorar a eficiência tanto para os advogados quanto para os clientes com esta estrutura atual? Porque quando a gente fala em legislação, as pessoas imaginam que vai ser uma coisa, um salseiro, porque qualquer coisa que precisa ser mudada na legislação, nós precisamos de décadas de discussão. Isso quando uma década resolve, porque normalmente nem é suficiente, né? Mas dentro do modelo atual, existe alguma coisa que pode ser feita para melhorar essa eficiência da justiça? Eu acredito que sim, Rosenval. Eu tenho 16 anos de advocacia, especialmente na área de família e sucessões, que é uma área muito específica, com um fórum separado, uma justiça bem específica. Trabalho hoje com 6 varas de família, 6 juízes, então. Eu acredito que sim, embora a estrutura seja muito complexa, muito difícil, muito truncada, a burocracia é demasiada, mas eu tenho feito um trabalho junto à comissão muito interessante que me permite perceber que é possível mudar sim. Esse trabalho, desde que eu assumi a Comissão de Direito de Família, vem sendo feito junto aos juízes de família, porque eu só acredito num trabalho conjunto, numa mudança de mãos dadas com todos os interessados. E nós temos discutido algumas possibilidades de mudança que até antes eu não vislumbrava e agora sim. Particularmente, eu acho que tudo deve começar da mudança de gestão. Ok. Mudança de gestão com algumas coisas modernas. Doutor Fernando de Paula Gomes Ferreira. É claro que nós temos visto algumas coisas, principalmente atreladas à tecnologia, que é a digitação dos processos, que isso, evidentemente, provoca uma qualidade na informação e uma agilidade na informação. Entretanto, eu ainda percebo que não existe, por exemplo, limites, às vezes, para algumas peças, que recentemente eu vi uma coisa que eu fiquei, bom, isso aí está na cara que o juiz não vai ler. Foi em São Paulo que o processo chegou em 3 carrinhos. E era semelhante
o repórter que fez a análise falou, bom, é semelhante a uns 450 livros de 600 páginas. Poxa, o juiz não vai ler isso quando? Ele vai dedicar a vida inteira só para esse processo, né? Então, coisas dessa natureza são possíveis de serem evitadas? Como é que resolve esse tipo de equação, por exemplo? Eu penso que evitadas, acredito que não. A complexidade das causas é que fazem com que os volumes se amontoem, na verdade, né? Me parece que a complexidade que se coloca, na verdade, na prestação jurisdicional, ela passa pelo capital humano, pelo capital de infraestrutura e também pela racionalização, conforme a doutora Ana Paula há pouco colocou, que é a desburocratização. Me parece que a gente tem caminhado a passos largos no caminho de uma legislação que propicie esse azeitamento da marcha processual. E, consequentemente, a gente consegue, em razão disso, atenuar os efeitos da demora da entrega da prestação jurisdicional. Agora, isso não faz com que a gente tenha estruturas de fóruns, nós não tenhamos mais funcionários em quantidade suficiente, em qualidade, por que não dizer, também suficientes para dar conta de toda essa demanda. Então, quando a gente fala de volume de processos, são 11 volumes, 15 volumes, são 15 mil páginas para ler, de fato, a depender do tipo de natureza da causa, da complexidade dela, é melhor a gente ter 15 mil páginas e propiciar o amplo debate daquilo que se discute, do que a gente encurtar essa marcha, gerando um cerceamento de direito de defesa, por exemplo. Agora, doutor Fabrício, a impressão do leigo é que a morosidade da justiça interessa aos advogados. Essa morosidade da justiça, aí o sujeito de advogado, bom advogado, segura o cliente lá para não ser julgado 15, 20 anos e vai por aí. É fato, a morosidade da justiça é boa, a morosidade da justiça é algo que auxilia os advogados se interessam pela morosidade da justiça? Pelo contrário, a morosidade da justiça, ela traz, de uma certa maneira, para as partes, né, uma insuficiência jurídica, porque a demora na decisão, a demora do judiciário, leva a pessoa a descrença. Os clientes vão sentindo assim, eu estou descrente com a justiça eu não posso acreditar nela mais. Essa demora, ela vai trazendo uma certa dificuldade dentro do judiciário. Hoje nós estamos buscando muita celeridade, você falou muita celeridade processual. Hoje, com a digitalização dos processos, né, na esfera hoje dos fóruns, do Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, vai ocorrer muito na celeridade. Então, os processos que antes tinham essa demora, né, porque o advogado peticionava, ia no fórum, deslocava de seu escritório, de sua residência, protocolava, e ali ia ser distribuído, ia ser mandado para o juiz da distribuição, e ali ia se começar a ter a movimentação do processo. Hoje não. Hoje, com a digitalização, com o trabalho que está sendo feito dentro dos tribunais, a celeridade processual vai ocorrer de uma maneira muito célere. O advogado, dentro do seu próprio escritório, ele vai poder peticionar, ali, protocolar, e ali ele vai dar o andamento processual dele, né, muito mais rápido do que estava acontecendo. Então, essa demora, essa perca da esperança da justiça, porque quando a pessoa procura a justiça, né, ele entra numa lide, ele quer uma decisão. Né? Às vezes decisão favorável, mas ele quer buscar ali a busca pela justiça. E se ele não tiver esse resultado, né, aonde que vem a descrença na justiça? Fala, não vou mexer com justiça. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, doutor Fernando? Sim, eu hoje, em particular sobre esta questão, tanto eu quanto o doutor Fabrício Brito, estivemos numa comitiva de advogados da comarca de Goiatuba discutindo justamente a celeridade processual. Todos sabem que
O Fórum de Goiatuba foi incendiado recentemente. Estava pensando nisso quando você estava falando. E o que causa não a morosidade, mas a ausência da prestação jurisdicional, uma vez que a sede da Justiça foi incendiada e atualmente não tem a mínima condição de receber as atividades forenses. Qual foi a razão da diligência que nós fizemos hoje ao presidente do Tribunal de Justiça, do qual tanto eu quanto o Dr. Fabrício Brito estávamos presentes? Era justamente pedir que estruturas mínimas fossem colocadas à disposição daquela comarca a fim de propiciar a entrega da prestação jurisdicional. E será que quem colocou fogo lá, que me parece que há provas de que o fogo foi um fogo premeditado, né? Será que conseguiu o seu intento de acabar com a coisa ou já tinha sido digitalizado? Me parece que as informações que nós obtivemos lá hoje, algo em torno de 80% dos processos foram incendiados. Porém, existe um acervo digital de todos os atos processuais judiciais praticados. Então, todos os despachos, decisões interlocutórias e sentenças, hoje, no sistema atual, já constam do processo eletrônico. Portanto, a gente não teve perda desses atos processuais. Poderá, então, resgatar processos importantes. Se a pessoa teve essa intenção, poderá quebrar a cara, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial. Nós estamos aí com os nossos números para você fazer suas perguntas, 3201-7688 e o 3201-7708. Não se esqueça, se você quiser uma academia que tenha tudo que você precisa, pertinho ali do Flamboyant, vá na Fractir. Ela tem tudo que você precisa para a sua saúde e deixar seu corpo em forma. Pilates, ginástica, lutas e outros. Fica na rua 58, bem próximo ao Pão de Açúcar, telefone 3281-1434. E a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais altamente especializados nas diversas áreas odontológicas. Um grande abraço ao Dr. Jefferson, 3285-3247, fica ali no setor Marista, na rua 144. Ok? Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Estamos de volta com Opinião em Debate dessa noite com o tema como melhorar a eficiência da justiça, tanto para os advogados como para os clientes. O tema do próximo programa, como lidar com a sexualidade infantil. Os pais têm muitas dúvidas sobre masturbação, sobre uma série de coisas da sexualidade infantil. Então, nós vamos trazer especialistas muito habilitados para discutir esse tema. O Alus, o nosso ouvinte, eu tenho um processo, morava em uma área de risco e fui despejado sem mandato. Nós fizemos um panelaço na prefeitura e fomos relocados no setor terra prometida devido a um acordo. Primeiro a soberania, depois a cidadania. Cadê os nossos direitos? Existe meio direito no Brasil? Existe, Ana Paula, meio direito no Brasil? É uma provocação, né? Isso me preocupa, Rosenval, porque como é o nome dele, perdão? É o Alus. O que o Alus noticia, o sentimento dele, tem a ver com o que o doutor Fabrício colocou, o descrédito. Isso é muito arriscado para uma sociedade, isso é muito triste e perigoso. Porque o Poder Judiciário, que é aquele poder que representa o Estado justamente em dizer e assegurar o direito, se ele perde a força, Rosenval, se ele perde a credibilidade, nós temos uma sociedade comprometida.
E por vezes eu chego a pensar, a cogitar, diante de alguns comportamentos, que alguns juízes não percebem isso. A importância do poder a que pertencem. E isso é grave porque o que sustenta uma instituição ou um poder, o que valoriza, são seus próprios membros, são seus integrantes. Com certeza. Então, se os juízes não percebem que essa instituição, que essa estrutura, que é o poder judiciário, cai em descrédito, ela se torna cada vez mais frágil. E espero que não é o que eu acredito. Eu me dedico ao direito há tantos anos, eu não acredito que tenhamos meio direito. Olha, eu às vezes fico perplexo com algumas decisões judiciais. Eu vejo que o juiz, eu olho e falo, não pode ser. Esse cidadão não está talhado para ser juiz, porque são decisões que você vê que não fazem o menor sentido, nem sob o ponto de vista jurídico, nem sob o ponto de vista ético, e nem sob o ponto de vista formal, né? E elas são tomadas. Como juiz, decisão de juiz, você respeita? A gente respeita, mas a gente começa a questionar o judiciário nesse aspecto que a doutora Ana Paula disse, que é preciso entender que as consequências são muito graves para a sociedade em determinados assuntos, né? Aqui o Pedro, o crescimento da procura pelo judiciário é um sinônimo de ampliação do acesso à justiça? Você acha que sim, doutor Fernando? Pessoas estão tendo mais acesso à justiça ou nós estamos tendo mais problemas? Uma situação interessante de ser mencionada, de ser conversada a respeito. O que se entende atualmente por acesso à justiça? Será que é acesso ao poder judiciário ou acesso à justiça? Temos que separar essas duas questões. Porque acesso ao poder judiciário é você bater as portas ao judiciário e conseguir adentrar, por meio do seu advogado, por meio do defensor público, ao início e à deflagração do processo. A justiça, se é que ela existe, ela vai vir no momento em que há a entrega da prestação jurisdicional. Então, quando a gente fala acesso à justiça, eu tenho que somar o acesso ao poder judiciário e a efetiva entrega da prestação jurisdicional. Me parece que nós evoluímos bastante no acesso ao poder judiciário. E aí, ao longo dos anos, eu tenho exemplos múltiplos para passar, a possibilidade do jus postulante no juizado especial, setor de atermação na Justiça do Trabalho, lei de assistência judiciária, agora aprimorada pelo novo Código de Processo Civil, possibilidade de assinar algumas causas, o próprio poder de ofício do juiz por instaurar processo por portaria, em alguns casos muito específicos, mas nós temos isso, a forma administrativa de composição de alguns conflitos que antes você reservava exclusivamente ao Poder Judiciário. Então, a gente percebe que o acesso ao poder ele existe. Agora, a efetiva prestação jurisdicional, que se complementa àquilo que é acesso à justiça, me parece que ainda nós estamos muito longe de alcançar essa figura. Concordo com o senhor. A Ariana Teles, parabéns pela presença da doutora Ana Paula, é uma excelente advogada. Os doutores Fernando e Fabrício Brito também são nobres representantes da advocacia de Goiás. Por isso que eles estão aqui. Aliás, que advogada mulher não é brincadeira, porque mulher, quando quer uma coisa, advogada ou não, vocês já notaram isso, né? Quando a mulher quer alguma coisa, advogada ou não, ela normalmente consegue. Agora, sendo advogada, sai de baixo, né? Recentemente, um jornalista amigo meu falou, eu vou largar da minha mulher e tal. Eu falei, sua mulher é aquela que ainda é advogada? Ele falou, não larga não. Você vai uma encrenca pro resto da sua vida, fica com ela. Dá um jeitinho. Leva para lanternagem, arruma a mulher. Meu médico brinca com meu marido que ele só pode ser louco, porque além da mulher advogada de direito de família. Aí é muito triste. É o sujeito que gosta de viver perigosamente, né? O cara quer viver perigosamente, aí ele vai safar na África, pula de bungee jump, casa com advogado. O regime de bens aí é de opressão domiciliar. É difícil, não é fácil não, viu? Aqui a Bárbara pergunta para o doutor Fabrício qual é o papel dos mecanismos consensuais de resolução de conflitos, ou na resolução dos conflitos? Olha, nós adentramos agora na comissão em janeiro e estamos tendo um diálogo muito próximo junto com o presidente do tribunal em respeito de uma criação da Semana Estadual da Conciliação.
que essa semana traria? E desafogar, primeiro, ia desafogar milhares de processos em todo o estado de Goiás. Porque dentro nós vemos hoje Goiânia, mas as comarcas do Nordeste goiano, do Norte de Goiânia, né, estão sem juízes. Houve agora um concurso, né, que passaram 52 magistrados, mas que ainda não tomaram posse. Essa falta de juízes dentro das comarcas estão retendo vários processos ter entrada. Então, essa ideia que nós estamos tendo, que tivemos, estamos debatendo, estamos conversando com o presidente do tribunal e com o diretor-geral, o doutor Wilson, para que nós possamos elevar essa semana estadual da conciliação, para que possa resolver das comarcas onde tem um grande fluxo de processos que estão, entre aspas, emperrados dentro das escrivanias, para que possa dar uma celeridade ali e, às vezes, numa conciliação, num diálogo entre as partes, porque uma lide pode demorar anos. Às vezes, você sentar com as partes, entrar entre os dois, a lide pode ser resolvida naquele momento. Às vezes, muita gente fala assim, não, o advogado ele é psicólogo. Sim, o advogado ele é psicólogo também. Porque dentro de uma lide, né, uma palavra que possa ser bem interpretada, ela pode ter a solução da lide. Com certeza. E às vezes com essa demora, por exemplo, pessoas que, algumas ações que são assim, pelo ego ou intempestivas, eu tenho fatos, sim, vou citar um deles que as pessoas vão entender perfeitamente. Por exemplo, às vezes a separação, e aí um litígio, aí a mulher está com raiva do marido, e aquela coisa horrorosa, e aí o processo vai, a mulher casa com o outro, tem filho, está feliz, os dois estão felizes, eles voltam, aquilo dá para ser resolvido, porque já passou o ranço, Sim. Não é verdade? E o ranço, às vezes, não só passa nesses casos que eu citei, em outros casos também. Às vezes, muito assim. Não é? Então, eu conheço muita gente que foi, não, o processo está lá, eles até agora já são amigos, mas o processo está lá. Não é? Então, acho que tem muitos casos que podem ser resolvidos. Resolvido. Né? A pensão alimentícia, às vezes, por exemplo, sai uma briga, houve uma discórdia entre o casal e eles separaram. Né? E ali teve um vínculo, que é pro resto da vida, que são os filhos. E o pai, às vezes, sai de casa e na separação, falou assim, e não quer contribuir com a educação do seu filho. Né? Aí a procura dentro da Justiça das Varas de Família vão abarrotando escrivanias. Numa conciliação, que nós estamos tentando fazer essa semana estadual e depois torná-la permanente, né, poderia resolver esses conflitos. Falou, olha, o seu filho está aqui, ele precisa de você, além do seu carinho, do seu afeto, ele precisa de ter uma condição mínima de sobrevivência, de educação, de lazer, né, de saúde. Então, nesse diálogo entre as partes, eu sempre falo na mesa de conciliação, olha, eu te peço que agora, que as duas partes deixem a emoção de lado e vamos trabalhar com a razão. Os momentos emocionais, as dores, os sofrimentos, né, as tristezas, né, que sejam agora esquecidas e vamos trabalhar agora com a razão, para que a lide tenha um fim. Esse é o motivo melhor, né, o mais importante da conciliação. A Sara está dizendo, concretamente, é possível garantir o acesso à justiça a todos os cidadãos brasileiros? Difícil hoje, né? Concretamente, garantir o acesso à justiça? Com algumas iniciativas, eu acredito que sim. Uma mudança de gestão. Você veja, eu gosto muito de dar a César o que é de César, Rosenval. Eu acho que é difícil para um juiz, ou mesmo para um desembargador, realizar a gestão dos tribunais. Né? Por que não mais administradores? Por que não
uma gestão mais objetiva. Eu acho que precisariam ser profissionais executivos. Eu acredito. E não, por exemplo, um juiz, no meu entendimento, assim, ninguém é obrigado a ser um expert em administração. De forma alguma. Então precisava ser um profissional de administração adequado para deixar o juiz algumas com aquilo que lhe compete, que é julgar. Julgar, apreciar os processos, né? A tecnologia é cada vez maior e melhor empreendida, isso facilita, isso tira o advogado do fórum. É mais ágil que nós possamos trabalhar do escritório, tendo acesso aos autos, desocupando os prédios. Isso estressa menos os servidores que ficam ali com aqueles balcões abarrotados de advogados e partes para serem atendidos. É verdade. São iniciativas pequenas que a gente consegue realizar dentro dessa estrutura tão difícil financeira que nós temos e que eu acredito que tornaria a justiça mais eficiente e mais acessível. Esse dia eu falei uma coisa que alguém até disse assim, Rosenval, vem você com coisa que você morou nos Estados Unidos, no Canadá e tal, essas bobagens. Eu não achei que eram bobagens. Eu falei, gente, nós precisamos, inclusive, não só no fórum, nesses lugares, como delegacias, por que não pode ser um lugar agradável de se ver? Com arquitetura gostosa, com planta, não é? Você vai no fórum, aquilo ali cheira a coisa velha, não é? Cheira a velharia. Mesmo o fórum novo, esse que foi feito ali perto da TV Serra Dourada, você olha lá, não há uma arquitetura agradável. É aquela coisa seca, não é? Eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que poderia ser uma coisa com uma certa arte, com um certo aplombo, né? Mas o Carlos do setor bueno, o tempo de espera pela solução de um conflito possui um custo financeiro e as pessoas envolvidas vivem um grande dilema pelo fim. Como melhorar o acesso à justiça? No caso aí, doutor Fernando, melhorar o acesso à rapidez, porque só mais juízes resolveria? Essa que é a grande pergunta que eu faço. O problema nosso é ter mais juízes? É só isso? De forma alguma, de forma alguma. Até que se fosse só isso, seria muito fácil resolver todo o problema que assola a justiça nacional. Isso não é um privilégio, algo ruim apenas no estado de Goiás. Pelo contrário, a gente verifica isso no país inteiro. Na verdade, são um feixe de situações. E eu vou me permitir fazer uma análise das duas perguntas anteriores até para responder esta. Quando foi questionado sobre a possibilidade dos meios alternativos de composição de conflitos, a tendência deles, e eles foram chamados para o seio do processo, incorporando a forma de composição de conflitos, foi justamente para a gente tentar a celeridade processual, sem que eu fique na necessidade de ter maior número de juízes. Porque aí eu empresto uma civilidade maior a essas partes, para que elas próprias, é evidente, por meio de conciliadores, por meio de mediadores, mas que elas cheguem no denominador comum. Aquela conduta belicosa de composição de conflitos, em que tudo quanto é pretensão resistida, que é aquele sinônimo de lide que a gente fala em juízo, eu submeto isso ao Poder Judiciário, a tendência disso é diminuir. Diminuir para quê? Para chegar em uma prestação jurisdicional ou entregar a que é de César a César de forma mais rápida. E para isso, nem sempre eu preciso ter um Poder Judiciário me falando quem está certo e quem está errado. Um pouco de civilidade, um pouco de autocomposição ajudaria bastante nesse desiderato. E eu acho que a gente está caminhando para isso. Penso eu que estamos diante de uma ruptura da forma belicosa de composição de conflitos. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes disso quero lembrar que a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinado ao atendimento a portadores de doenças mentais, pessoas com problema de alcoolismo. Funciona há mais de 40 anos, com a maior seriedade possível e vem buscando ao longo desse tempo acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar do paciente. É um local que você pode recorrer nessas muitas clínicas que estão tendo aí com picaretagem. A Pax Clínica é seríssima, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. E não se esqueça que a Escola Internacional é uma escola bilíngue que oferece o melhor para o seu filho. Fica ali de frente o Bougainville, no setor marista. Telefone 3241-8600. E vamos todos na República da Saúde, porque ali você alimenta muito bem,
na República da Saúde, sem que use gordura, nenhum tipo de óleo, só azeite de oliva virgem, na República da Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Boa noite, nós estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema como melhorar a eficiência da justiça tanto para os advogados quanto para os clientes. O tema do nosso próximo programa, como lidar com a sexualidade infantil. É um tema de muita importância para todas as pessoas que têm filhos e netos. A Fátima Abreu, em detrimento ao acesso judiciário convencional, na resolução de conflitos, nas câmaras de conciliação, percebe-se um movimento de constelações familiares, um novo movimento. Quero saber a opinião do ilustríssimo Dr. Fernando de Paula sobre isso. Fui aluna dele e sou uma admiradora. Eu nem sabia que estava, Dr. Fernando, constelações familiares estão sendo utilizadas? Eu penso que eu vou abdicar a resposta que a doutora Ana Paula tem toda a condição de responder. Não, porque constelação familiar é uma coisa moderna, é uma coisa que nem todas as pessoas têm a amplitude de conhecimento para entender como e por que funciona. Sim. Né? Eu nem sabia, isso é uma grande novidade para mim. É verdade. Nessa tentativa de conciliação, de mediar, de as partes mediarem, chegarem a um ponto comum, todas as formas viáveis têm sido utilizadas, Rosenbaum, e a constelação é uma delas. Eu, especialmente na minha área, é de suma importância. Não é? Eu acho que o trabalho junto aos psicólogos, aos terapeutas, é muito importante para qualquer processo, porque a mágoa é só um bom psicólogo que cura essas dores. E a mágoa arrasta muito um processo. Claro. E as constelações têm sido, sim, um meio de solução desses conflitos. Olha, eu conheço só um outro país no mundo que usa, que é a Alemanha, que são os inventores da constelação. Não sabia, louvo o judiciário por essa medida, inclusive inovadora, internacionalmente inovadora. Eu não sabia que o Brasil tinha isso. Fico feliz de saber. Sabe, Rosenbaum, fazendo aqui até a advogada do diabo um pouco, há juízes que tornam mais difícil o trabalho, assim como promotores, procuradores e defensores, mas também há aqueles que buscam uma realização efetiva da justiça com muita simplicidade, com muita vocação. Esse é outro ponto muito importante, tanto para qualquer um dos envolvidos na justiça, advogado, juiz, promotor, defensor, é preciso ter muito conhecimento e vocação. Esse tem sido outro impasse para uma boa justiça também. Aquelas pessoas que atuam infelizes porque não são vocacionadas para o que fazem. É verdade. Todo aquele que faz o que não gosta não executa bem, não é? A Maristela quer saber do Dr. Fabrício o seguinte: o que o senhor acha, se é justo a quantidade de férias do judiciário em relação ao cidadão, ao operário? Nós temos que ver 2 aspectos. Hoje nós estamos assim, dialogando que as férias forenses, começa que inicia 20 de dezembro, vai hoje até o dia 21.
de janeiro, já está pacificado. Agora, a diminuição, quando os juízes estão entrando em férias, sempre está tendo um juiz substituto para deixar aquela vara, para não deixar aquela vara sem juiz. Então, as férias, você está falando das férias do magistrado, está falando das férias do judiciário. Forenses, né? As férias forenses já está pacificado. Se me permite, Fabrício Rosenval, as férias do tribunal, elas não podem ser fracionadas. O juiz tem que tirar 30 dias de férias, ele não pode tirar, por exemplo, 15. E sabe que isso já foi reclamação, doutor Fabrício, Sim, feita para mim de juízes, por parte dos juízes, que gostariam de fracioná-la. Por quê? Porque é trabalho triplicado para eles. Porque o que acontece? Nós não temos, como o doutor Fabrício explicou há pouco, não temos a quantidade de juízes necessária, não é? Então, esses substitutos, eles acabam respondendo por mais de uma vara na saída de um juiz de férias. Então, fica ali o juiz afastado 30 dias e designa um juiz substituto, que muitas vezes responde aí por 5 varas ao mesmo tempo. Ou seja, humanamente impossível, não é, prestar um bom trabalho. E sendo que muitos desses magistrados já me reclamaram no sentido, doutora Ana Paula, se eu pudesse tirar 15 dias, eu preferiria, porque o volume de trabalho que eu tenho quando eu volto é fora do normal. Então, então, a gente percebe que são pequenas iniciativas e mudanças que são possíveis dentro da estrutura que vivemos. E que nós estamos tentando dialogar junto com o tribunal, junto com o presidente, para que ele se sensibilize por essas demandas que estão lá dentro do judiciário, para que possa fazer algumas modificações internas simples. Né? Aí essas férias que a doutora Ana Paula está falando, por que não? Fala assim, doutor, de um exemplo, de 1 a 15, o juiz da vara primeiro está de férias, vem um substituto, e daqui no mês de julho, né, ele tira mais 15 dias. Né? Seria assim uma forma do judiciário, né, dar as garantias das férias ao magistrado, mas não deixar que aquela vara ficasse 30 dias sem um magistrado, tumultuasse pelos vias de processo. Ok. O Zaqueu, do setor Terra Prometida, por favor, manda um abraço para mim, o Zaqueu. Sou muito fã dos seus programas. Um abraço para você, Zaqueu. Que coisa muito boa. Obrigado. Aqui o Carlos Cardoso, estou há 1 ano guardando o acesso do dinheiro da conta bancária do meu pai que faleceu. E até hoje não tenho isso. É normal? Sendo que tem despesa e preciso deste montante. Doutora Ana Paula, 1 ano para ter acesso a uma pessoa que faleceu não é normal, é normal? Eu não imagino, seria não sei se o inventário? procedimento seria um alvará, né, acredito. Ele deve ter... E que absurdamente é um procedimento que deveria ser urgente. Urgente. Mas 1 ano é muito, né, doutor? É Eu muito. acredito que seja muito, porque se não tem menores, não tem incapazes, você pode hoje ser feito no cartório. E no cartório é imediato. Sobre um caso concreto. Que às vezes não sabemos sem conhecer as particularidades. Às vezes pode ter um litígio, alguma coisa. Isso, é difícil opinar. A não ser que o seu advogado seja um desses cabeças de baga que existem, né? Porque existem. Advogados que, ao invés de facilitar, complicam. Infelizmente existem colegas que... Existe, como em toda a área, né? Agora há pouco, Fernando comentou do advogado belicoso, né? Aquele que faz questão da briga. Não, tem advogado... Existem, viu, Rosenval? Infelizmente, tem advogado que, ao invés de facilitar as coisas para o cliente, complica. Né? Nós temos casos sérios de advogados que complicam, né? Principalmente quando não é um bom profissional, né? Porque às vezes faz ali algumas coisas que... Acho que quer valorizar o trabalho da forma errada. Da forma errada, é verdade. Tudo da forma como você enxerga também, né? Geralmente o jurisdicionado, quando nos procura, ele está com uma questão para ser solucionada. E não para potencializar o problema que ele já tem. Claro. O Arivaldo Lima, minha esposa tem um processo contra o Jornal Popular devido a terem noticiado que ela morreu e era moradora de rua. Isso já tem 3 anos. Demora isso mesmo? Bom. Difícil de falar. Pode demorar, né? Difícil falar. Deve ser um processo de reparação de danos, eu imagino. E esse realmente é um processo que, dado o litígio, é demorado. Algumas coisas são incompreensíveis.
Tem casos assim, que envolvem a minha pessoa que é totalmente incompreensível. Tem coisa que vai fazer 18 anos, coisa mais simples do mundo, que nem era para ter se transformado num processo. Mas está 18 anos, está lá. Aí, assim, às vezes a gente até, num certo sentido, deixa lá para prescrever, porque prescreve, não é? Mas tem coisas que é incompreensível que demore. A doutora Gabriela Rocha e seu esposo Fernando, ambos são moradores do setor Nova Suíça, para a doutora Ana Paula. O que a senhora acha da conciliação feita pelos líderes religiosos? Essa foi uma iniciativa do nosso tribunal no intento de atender a uma disposição do CNJ, que realmente é o caminho, não é, Rosenval? Não resta dúvida que o caminho da mediação e da conciliação, que são diferentes, é uma via de solução de conflitos que será o futuro, realmente. Especialmente esta, dos líderes religiosos, eu já estive com o juiz responsável por essa iniciativa, ela me preocupa. Eu peço licença àqueles que melhor compreendem o assunto, mas ela me preocupa no sentido de que eu ainda vejo, talvez ainda mude de ideia, mas eu ainda vejo uma fragilização do Poder Judiciário quando ele começa a delegar demais. Então, eu não sou de forma alguma contrária à mediação e conciliação, esse é o caminho do futuro, mas especialmente destiná-la aos líderes religiosos me preocupa em função de que eles têm dogmas a serem respeitados e dos quais eles não abrirão mão. E a notícia que eu tive, quero deixar bem claro que eu não participo do programa tão proximamente, mas o pouco contato que tive com esse programa é de que esses líderes estariam autorizados, após um preparo pelo centro de conflitos, eles estariam, pelo tribunal, eles estariam aptos a realizar essa mediação ou conciliação sem a presença de um advogado. E aí isso me preocupa, porque eu sou cristã, pertenço a uma igreja fundamentalista, que é uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, uma igreja centenária. Então, eu digo como quem sabe que de alguns dogmas, aquele que professa aquela fé não abre mão. E onde está a minha preocupação? E se isso entra em conflito com a nossa Constituição? Nosso país é laico, não é? Todos têm direito de um credo para a sua vida pessoal. Mas me preocupa apenas esse distanciamento do advogado, naquele momento da conciliação. Que argumentos serão utilizados para convencer uma e outra pessoa ali, pelo líder religioso, para ceder, não é? Porque afinal acordos... para um acordo ser realizado, as pessoas cedem, abrem mão. E que argumentos serão utilizados para tanto? Então, eu tenho essa preocupação com relação a essa conciliação. Olha, são poucas pessoas que têm essa visão plural tão profunda e complexa quanto a doutora Ana Paula. O que ela disse aqui é de uma complexidade ímpar. E isso, partindo de uma pessoa que professa pertencer a uma religião e pertence qualificadamente, é muito mais importante, não é? Porque eu reconheço que eu pertenço à religião, mas reconheço o perigo de uma pessoa levar os seus sentimentos viscerais para aquela decisão. Sim. E que podem ser justas para quem está participando, mas não justas para quem está envolvido, né? É verdade. Isso de um refinamento ímpar, o fato da senhora perceber isso, né? Não são todas as pessoas que percebem isso, e a gente vê aí, recentemente teve uma decisão do juiz aí que, sinceramente, viu, eu critiquei bastante, o juiz até ficou chateado comigo, porque o juiz fica chateado, né? Mas eu achei que envolvia coisas, porque o juiz pertencia a uma congregação religiosa, sim, que estava envolvida no processo. Bom, antes de ir para o nosso intervalo... Processo este que durou muito tempo. Que durou muito tempo. Subiu de conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada, e a Hartbell é a segunda marca fundada pelo Grande Sul, que está com 5 unidades.
A sede da Subild fica na rua 22, número 384, no setor oeste. Ali você encontra o Grande Sul, 4012-1066 é o telefone. Ô Raulino, você notou, Raulino, que a nossa querida Águas do Bem mudou o rótulo dela, agora ficou mais bonito, hein? Agora está muito chique. Olha aí, essa água é uma água especialíssima que tem um mineral antioxidante raríssimo na natureza, que imita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra o diabetes e o colesterol ruim. O pH alcalino auxilia na diminuição do ácido úrico e nos problemas digestivos. É só se ligar aí na Águas do Bem, entra na internet, vai lá, Águas do Bem, o telefone é o 3255-9626. 3255-9626, água Levite, ok? Muito boa essa água Levite, que eu utilizo, porque tenho todos esses problemas aqui, mas espero não tê-los tomando água Levite. Voltamos já já. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Planet Consciente Garden. 3 suítes e 122 metros quadrados. Na rua T34, setor Bueno. 4 praças contemporâneas dentro do seu prédio. Lazer completo. A vida pede mais natureza. Seu estilo também. Aproveite condições especiais de pré-lançamento. planetconsciente.com.br. Realização Consciente Construtora e Incorporadora. Estamos de volta com a Opinião em Debate essa noite. Último bloco, Raulino? Quantos minutos? Então tá. Nós estamos falando sobre como melhorar a eficiência da justiça, tanto para advogados como para os clientes. E o próximo programa, como lidar com a sexualidade infantil. Aqui o Petrônio, participei de uma semana de conciliação, não teve acordo entre as partes, e segundo o meu advogado, só falta o juiz dar a sentença. Isso já faz 3 anos, e nada. Parabéns pelo programa. O depoimento dele, o Geraldo Júnior, parabéns pelo programa. Pessoas com maior grau de instrução acreditam mais na honestidade da justiça. Como fazer que toda a população tenha essa confiança? Doutor Fabrício, é verdade, né? Parece que o nível de educação faz com que as pessoas tenham uma crença maior na justiça. Faz sentido isso? Olha, eu acredito que devemos ver dos dois lados. Uhum. Então, a justiça, das partes no nível de educação regionalizada, ela vai ter um acesso maior na justiça. Uhum. A pessoa menos esclarecida, a pessoa menos favorecida em sua região pelo conhecimento, pelas informações, uhum. ele realmente vai ter uma dificuldade maior. Uhum. Mas hoje, com a tecnologia avançada, né, hoje você pesquisa qualquer tema no seu celular. Uhum. Então, a tecnologia melhorou muito a informação para todas as pessoas. Então, desde dos trabalhadores rurais, que hoje têm acesso à informação, ao celular, aos smartphones, né? Então, ali ele consegue verificar todos os seus direitos. Foi até bacana o dia desse, estava lá na fazenda, fui conversar com o meu trabalhador, ele falou, estou querendo sair. Ele contou todos
Não, sabe Não, que ele tinha. E se o funcionário, e se for malandro, que ele tira proveito das brechas de realização, ele sabe todos os agastos. Ele sabia todos os direitos que ele tinha. O que o Manuel, da cidade de Rialma, eu acho que todos os fóruns tinham que ter uma caixa preta. Ele está se referindo a um lugar onde você põe lá, igual aquela caixa preta do avião, né? Eu tenho um amigo meu que fala que ele não gosta de andar de avião, de voar de avião. Ele disse para mim, o dia que fizerem todo o avião com aquele material da caixa preta, eu vou voar. Aquilo não estraga nunca, né? Falei, mas o avião não voa, né? Arlete, boa noite, Rosenval, parabéns pelo tema abordado, muito obrigado. O Renato Ferreira, que mandou pelo Twitter, Rosenval, infelizmente a Justiça do Trabalho está começando a ficar igual à Justiça Estadual, a Justiça que não é do Trabalho, pela morosidade de alguns servidores. A Justiça do Trabalho sempre foi muito ágil, né? E agora nós estamos tendo um problema aí de verba, tá ruim, né? O Santiago não é um assunto em pauta, mas qual a sua opinião sobre a pressão dos servidores, sobre a prisão dos servidores da Saneago? É um problema sério que está em pauta em Goiás hoje e que as pessoas estão acompanhando muito atentamente, porque as pessoas foram presas. Esse é um processo no momento investigativo. Então é difícil opinar. Não é o momento ainda. Não é o momento que a gente pode dar uma opinião abalizada. Evidentemente que todos nós brasileiros torcemos para que as pessoas e fatos que envolvam dinheiro do contribuinte, tudo seja esclarecido para que as pessoas tenham cada vez mais no Brasil receio de meter a mão sob o ponto de vista de corrupção. Mas nós não podemos antecipar conclusões, porque não tem ainda dados suficientes para isso. Acho que essa é uma posição correta, né? É verdade. O José Antônio Lima, a juíza da comarca de imóveis, que é custeada pelas imobiliárias, só dá causa para a imobiliária, é uma vergonha. Bom, eu não sei. A juíza da comarca de imóveis. Tem comarca de imóveis? Não, ele está falando da junta de conciliações. A junta de conciliação de imóveis. Ele está falando da Corte de Conciliação. Das Cortes de Conciliação. Bom, José Antônio, hoje eu acho que nós temos aí o Conselho Nacional de Justiça, não é? Sim. Onde os juízes estão sujeitos a serem julgados pelos seus atos de ilegalidade se eles forem imparciais. Então, hoje, os advogados estão atentos a isso. Sim, né? o próprio tribunal dispõe da ouvidoria, né? Onde essas reclamações podem ser feitas. Se existe uma vara, uma região cujas decisões são todas num viés, esse juiz está se expondo à possibilidade de ser julgado também, não é? E perder até o cargo, que já aconteceu, né? De Luiz, é isso, Cacique Luciano? Tem letra aqui que está... de Luiz, é isso? Eu morava em uma região da Agemap e uma juíza emitiu que havia proprietário, pode ser cobrado aluguel do terreno do Estado? Emitiu que havia... Eu não entendi a pergunta dele. Se pode ser cobrado... Seria omitiu, não? Omitiu. Aqui está emitiu, mas deve ser omitiu que havia proprietário. Pode ser cobrado aluguel de terreno do Estado? Teoricamente sim, né? O Estado pode ter um terreno que aluga para uma empresa, não pode? O Estado não pode alugar um terreno? Pode, né? Se for da Prefeitura, pode, não pode? Ou existe alguma restrição a isso? Eu imagino que não, né? A pergunta está muito assim... Está muito truncada, né? Difícil de responder. O Éder, boa noite. Quero saber dos advogados se existe alguma possibilidade de exame da OAB acabar, pois a prova, na minha opinião, não prova se amanhã serei um bom ou não jurista. Alguém quer falar? Não acredito na possibilidade do fim do exame. Não. Ainda não inventamos outro procedimento, outro sistema para avaliar que não seja a prova dos bancos das faculdades até agora o exame de ordem. O que eu vejo é a possibilidade de outros conselhos profissionais instituir o exame. Eu ia dizer isso. Eu acho que é o inverso. Nós podemos caminhar para instituir o exame que estão fazendo assim muito levemente com questão de medicina, porque os médicos estão ficando cada vez piores. Eu acho que devia ter um exame para saber dos jornalistas. O jornalista seria fácil, o sujeito tem que provar que sabe ler e escrever. Porque tem jornalistas saindo da faculdade sem saber ler e escrever. Sabia disso? Não sabe ler e escrever, não estou brincando, falando assim um exagero, não. Chega jornalista lá na minha empresa, a gente tenta contratar, fala, escreve alguma coisa para mim aí, qualquer coisa, minhas férias. Aí você vai lá, o texto que ele escreve é tão ruim
que não dá para você aproveitar. pode? Então sai da faculdade sem saber ler e escrever. Então eu acho que a tendência seria exatamente essa, né? Você fazer um crivo, porque já que não consegue ter boa qualidade em todas as faculdades, que alguém faça uma verificação. Ou até que se invente um novo sistema para avaliação melhor do que o exame. Exatamente. É importante verificar o profissional antes, que tinha as provas do exame de ordem, e após. Hoje, o sistema do exame de ordem, ele está tão completo, a pessoa dedica tanto, o estudante dedica tanto, que ele fica apto a prestar qualquer outro concurso dentro da área do direito com possível aprovação. Não. Então, os novos advogados que estão adentrando na advocacia profissional, eles estão muito mais preparados daqueles que saíam das faculdades e já entravam no mercado. O doutor Fernando até falou da importância que outros Conselhos de classe. conselhos possam adotar isso. Medicina, né, como profissional, um médico que mexe com a vida do ser humano, ele não pode, esteja preparado. Não dá. Né? Um arquiteto, um engenheiro, né, que vai construir um prédio. Engenheiro é uma coisa horrorosa. Então, o perigo ele tem que o estar engenheiro apto a exercer a profissão. Eu entendo exatamente assim. Acho que Salvo seria engano. uma evolução se outras carreiras pudessem fazer isso, né? Salvo engano, Rosenval, o Conselho Regional de Contabilidade também aplica prova semelhante ao Não exame. tenho essa informação, pode ser. O Roberto, juízes têm 2 férias ao ano, trabalham com inúmeros assessores, Poder Judiciário reclama à toa, ganham salários altos. Juízes são o câncer da sociedade. Eu não posso concordar com você, Roberto. Por mais que eu respeite a sua posição e tenha lido, eu não concordo. Eu acho que o trabalho do juiz É digno. olha, extenuante. Eu não acho que essas férias são necessárias para o juiz se reciclar. E é muito trabalho, Olha, Rosenval. porque rapidinho dizendo, ser juiz é uma das mais ingratas tarefas que um ser humano pode se submeter. É verdade. Nada Porque- é tão difícil quanto julgar alguém. Julgar o igual. Tanto que, biblicamente, está escrito, não julgueis para não ser julgados. verdade. Então, ele já entra perdendo. É uma função É uma muito função difícil. muito E difícil. é muito fácil dedicação. você pensar uma situação dessa quando você imagina o processo entre mocinho e bandido. Ok. E normalmente você tem processo entre 2 mocinhos. É verdade. Por exemplo, quando um juiz decide entre marido e mulher quem vai ficar com a guarda da criança. Nossa senhora, é difícil demais. Dormir Olha, então, depois Muito disso é muito conflito, difícil. é muito difícil. nós estamos no minutinho final aqui. O Gaúcho do Setor Sul, grande Gaúcho, quero parabenizar pelos convidados, são feras. Que nível. Apesar que achei a doutora Ana Paula bem brava. Ela é um doce. O Gaúcho, você quer conhecer a mulher brava? Vem que eu vou te apresentar. Certa mulher dele É o doce. tamanho, Rosenval. Não, mas Mulher baixinha, brava, né? Ok. Bom, não dá para atender todas as pessoas que ligaram aqui. Eu quero agradecer a nobre presença da doutora Ana Paula. Muito obrigada. Doutor Rosenval. Fernando de Eu que Paula agradeço. Gomes Ferreira, o Fabrício Antônio Almeida de Brito. E nós, muito em breve, estaremos discutindo um tema muito importante, que é a difícil relação do advogado com o juiz, com a presença também de juízes. Né? Um tema que eu faço questão de nós discutirmos também, e eu entendo que a OAB concorda comigo. Eu quero agradecer a presença e as minhas considerações finais são as seguintes. Ainda bem que no Brasil nós estamos tendo oportunidade de existir programas como este, onde aqui se discute de forma civilizada os trâmites e as condições da justiça brasileira. Porque isso sim também é uma evolução. Porque sem justiça, sem juízes, sem advogados, sem um escopo jurídico para controlar a sociedade, nós estaremos, evidentemente, na barbárie. E a barbárie não interessa para ninguém. Portanto, por mais morosa, por mais complexa, por mais crítica, que mereça criticismo que a justiça brasileira possa ter, sem a justiça não dá. Então, o que nós precisamos fazer, e fazer isso com categoria, é sempre discutir como aprimorar a justiça brasileira. Ok? Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento
Parques Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos.